Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje veremos sobre dons, ministérios e operações. A habitação de Deus no Espírito refere-se ao corpo de Cristo, que é a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e todos nós que cremos somos membros do corpo. Nós formamos o corpo de Cristo e o desejo de Deus é preencher-nos com as riquezas insondáveis de Cristo até a plenitude, de modo que não haja mais lugar para o homem natural com seu temperamento e opiniões. Quando estivermos cheios das riquezas de Cristo, o universo vai olhar para a Igreja, a qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e ver Cristo, pois a Igreja é o próprio Cristo expandido. Efésios 4:4 revela que há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. No versículo 5 é ressaltado que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e continua no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos considerar a relação que há entre esses três versículos. Para fazer parte do corpo, basta-nos crer em Jesus, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ao crermos, fomos batizados pelo Espírito Santo para pertencer ao corpo de Cristo. Portanto, não somos cristãos individuais, somos membros do corpo e nos foi dado beber do Espírito para que sejamos constituídos de Cristo e preenchidos interiormente com Ele próprio. Essa é a única maneira de edificar a Igreja e alcançar a unidade que há entre o Pai e o Filho. É assim que Deus toma posse de nós como sua herança e nós tomamos posse de Deus como nossa herança. Essa é a esperança de nosso chamamento. Há uma estreita relação entre Efésios 4:4 e 1 Coríntios 12:4. Efésios 4:4 agrupa corpo, espírito e esperança. 1 Coríntios 12:4 afirma: ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. Se associarmos essas duas passagens, entenderemos que o Espírito é que concede dons a cada membro do corpo conforme a vontade de Deus. Os dons procedem do Espírito e são concedidos para funcionarmos como membros do corpo. E é desse modo que teremos a realidade do corpo de Cristo. Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, está relacionado com 1 Coríntios 12:5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Temos um Senhor que governa sobre nós. Isso refere-se à obediência. A fé também vem pela obediência. Por essa razão, precisamos ser simples e obedientes para crer e tomar posse das coisas espirituais. Se não crermos, não teremos realidade alguma. Muitos estão vendo o que está acontecendo em nosso meio, mas não tomaram posse porque não creram. Por não obedecer ao Senhor, não têm as riquezas e a realidade do corpo. A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Esse batismo é passar pelas águas para dar testemunho de que cremos e fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. Assim, o batismo também é uma questão de obediência. Portanto, Senhor, fé e batismo exigem obediência. Ao obedecermos ao Senhor, Ele nos dará ministérios. Por exemplo, a mão de um bebê tem um dom de segurar as coisas, mas ainda não tem um ministério, ou seja, ainda não tem habilidade para segurar um copo. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, como o cabeça que governa sobre nós,
Ele nos concede ministério. Para isso, precisamos exercitar continuamente o dom concedido pelo Espírito. Embora todos os que têm mãos tenham o dom de tocar piano, poucos são pianistas. Por quê? Porque poucos exercitam esse dom. Quem exercitar conseguirá compor e tocar harmoniosamente, pois o dom se tornará ministério. Dessa forma, fica evidente que para funcionar como membros do corpo de Cristo, precisamos do Espírito que nos dá dons, a fim de que se tornem ministérios para nos tornar úteis ao Senhor. Um bebê que não consegue segurar um copo ainda não é capaz de fazer muitas coisas, mas à medida que cresce e se exercita, recebe o ministério de andar, correr, segurar, etc. Da mesma forma, um cristão não pode ser criança na fé para sempre. Ele precisa crescer, exercitar o dom e obedecer ao Senhor. Uma vez que recebemos dons, devemos executar os comandos do cabeça, pois no corpo não temos liberdade própria, já que o Senhor é quem comanda. Deus nos revelou o mistério de sua vontade. Seu desejo é que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Para isso, precisamos cuidar das pessoas para que sejam edificadas, exercitando os dons que recebemos ao praticar o posso orar por você e a comportagem. Portanto, vamos obedecer ao comando do Senhor, pois no corpo temos um Senhor que governa e coordena todas as coisas, tornando útil cada membro. Por fim, relacionamos Efésios 4:6, um só Deus, com o versículo 6 de 1 Coríntios 12, e a diversidade nas realizações, operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ao exercitarmos nossos dons e tomarmos posse dos ministérios, Deus realiza as operações. Estamos debaixo do comando do Senhor para realizar as operações de Deus, pois Ele deseja que sua vontade prevaleça na terra por meio da igreja. Aleluia! Ó Senhor Jesus, amém!